músicas que você gosta, as notícias e as entrevistas, informações das comunidades, você encontra aqui na sua rádio. 13 horas e 30 minutos, estamos de volta com o segundo bloco do programa Esporte Express e agora também gravando para o canal do YouTube Ginga Esportiva, nosso canal do YouTube Ginga Esportiva, gravando nesse momento esta edição, esta parte aqui do programa Esporte Express e também aqui ao vivo na Rádio Web Expresso Fluminense no programa Esporte Expresso. Meus amigos, nós vamos falar aqui de alguns assuntos importantes. A participação, como é que estão nossas equipes aí maranhenses na Série D. O Motoclube e o time do IAP fazem um jogo amanhã no estádio Nilzinho Santos, buscando a primeira vitória, estão apenas com 2 pontos, mas claro que o Motoclube tem um jogo a menos, que foi o jogo que foi anulado, foi cancelado, aliás, pelas fortes chuvas que caíram em São Luís, na tarde de sábado passado. E o Motoclube tem um jogo a menos, o Motoclube fez contratações, nós falamos agora há pouco aqui na Rádio Web Expresso Fluminense, contratação do Daxo, um jogador conhecido, artilheiro aí, que marcou época aí no time do Motoclube de São Luís, em 2022, quando o Moto fez uma boa campanha, avançou na Copa do Brasil. E agora o Daxon volta aí ao Motoclube, é um reforço. E amanhã nós teremos aí um dos maranhenses aí avançando, né? Porque é um jogo interno, os dois estão no mesmo grupo, no grupo A6 do Brasileiro da Série D. O time do IAP está na zona de classificação e busca sua primeira vitória, e o Moto não jogou bem os 2 primeiros jogos e precisa fazer uma melhor apresentação aí, uma esperança melhor para o seu torcedor, mas todo mundo está no páreo, ainda na Série D. O Sampaio está pegando o barco agora aí, né? Melhor dizendo, pegando o ônibus para viajar para Parnaíba, está na estrada nesse momento, onde vai enfrentar o Parnaíba também, que não vem fazendo uma boa campanha. O time do Parnaíba tem apenas 1 ponto ganho e está na última colocação do grupo A6 do Brasileiro da Série D, e o Sampaio tem tudo aí para conquistar um bom resultado lá contra o time do Parnaíba, o time do técnico Zé Augusto, que conhece aqui o futebol maranhense, conhece também o nosso futebol, foi treinador aí do MAC, foi treinador do Sampaio Corrêa, conhece aqui nossa realidade, mas também está lutando lá com sérios problemas lá no time do Parnaíba. O time não está rendendo, tem até bons jogadores, o time do Parnaíba também, e está lutando aí também com o Parnaíba, buscando se recuperar. Então é um jogo que não é fácil para o Sampaio, mas eu acredito que o time do Sampaio tem condições, pelo que mostrou nesses 2 primeiros jogos, apesar do Sampaio não ter vencido, mas o Sampaio não jogou mal nesses 2 primeiros jogos. E temos também o time do Imperatriz. Eu estou fazendo aqui um resumo da participação até agora dos times maranhenses na Série D. Tem aí o time do Imperatriz, do professor Marlon Cotrim, que vem fazendo um grande trabalho. O professor Marlon Cotrim, como ele sempre fala, você tem que trocar o pneu no carro andando, não é fácil. O time do Imperatriz trocou quase que 100% do seu elenco, que disputou o Campeonato Maranhense, e agora começou a colher os frutos. O Imperatriz tem essa tradição de fazer bons papéis aí nos campeonatos. Vejam só, que o Imperatriz o ano passado foi muito bem nessa primeira fase, se classificou para a próxima fase, quase se classificava em primeiro lugar o time do Imperatriz, e agora está repetindo novamente, é o segundo classificado aí do grupo A5. O Imperatriz não está neste grupo de Motoclube, IAP e Sampaio, ele está no grupo separado lá no grupo A5, o grupo A5, e joga amanhã com o Tocantinópolis. Tem alguns problemas lá de jogadores lesionados, mas os outros jogadores que foram contratados já estão se encaixando aí no time. O professor Marlon Cotrim está conseguindo lá dar um encaixe lá para o time do Imperatriz. O time está bem, e o time, para mim, tem condições de conquistar os 3 pontos amanhã diante do Tocantinópolis, lá no Frei Epifânio. Então é isso aí dos clubes do Maranhense da Série D. Aí nós vamos, o Maranhão na Série C fazendo uma avaliação. O Maranhão não está bem, contratou o técnico Gerson Testoni, um treinador conhecido que veio aí trabalhando aí no nosso vizinho estado do Piauí, um treinador que já foi campeão de Série D
quando dirigia o Brusque lá de Santa Catarina, fez bons trabalhos aí no Alto do Piauí e conhece também a realidade aqui do futebol nordestino, e ele já detectou um treinador que me agrada a forma de trabalhar. Foi contratado, não teve medo, encarou lá o jogo lá contra o time do Amazonas, mas não poderíamos, melhor dizendo, esperar que o Gerson Testoni já fosse colocar a sua maneira de jogar lá. Se o cara chegou de tarde para jogar de noite, o tempo muito curto, mas agora não, ele teve uma semana para trabalhar. Ele foi apresentado oficialmente aqui para a torcida atleticana, para a imprensa maranhense, e onde ele falou na entrevista que ele deu ontem para a imprensa maranhense, para a imprensa aqui de São Luís, que ele já detectou alguns problemas. E um dos principais problemas, como a gente falava também, que a questão do Maranhão Atlético Clube não era só treinador, não era o problema Marcinho e sua comitiva. O Maranhão tinha outros problemas e ele detectou já alguns problemas, tipo, por exemplo, que ele falou ontem, psicologicamente, o time tem problemas para ser ajustado na defesa, no meio do campo e no ataque. A gente sabe que tem peças no Maranhão Atlético Clube que não estão jogando o que pode jogar, que a gente conhece. Claro que o Maranhão também deixou bem claro, bem evidente, que precisa de reforços. É uma coisa que está claro, está evidente, o torcedor está vendo, o torcedor que conhece futebol está vendo que o Maranhão está carente de reforços, mas esses reforços não podem chegar agora, porque o Maranhão contratou os reforços agora, só que não deram certo. Os jogadores que chegaram não encaixaram ainda, mas pode ser que encaixem. E aí, tudo isso depende aí desse encaixe para o Maranhão começar a ter resultado, porque o problema de não ter resultado está deixando o time nervoso, o time abalado psicologicamente, e o time está com medo de errar. E qualquer tipo de trabalho que você vá fazer na vida, qualquer trabalho, qualquer profissional que vai fazer, executar o seu trabalho, se ele for com medo de errar, ele vai ter problemas. E o time do Maranhão está acontecendo nessa forma, principalmente ali quando chega no final das etapas, final do primeiro tempo, final do segundo tempo. O jogo contra o Amazonas, o Maranhão estava levando o jogo, não estava fazendo uma grande partida, mas não estava sendo ameaçado. Meus amigos, no final do jogo, o Maranhão Atlético Clube leva um gol, que o jogador do Amazonas pegou a bola, sozinho no meio de 4 camisas brancas, que era a equipe do Maranhão, os jogadores do Maranhão. Ninguém marcou de perto, o cara saiu levando, chutou e fez o gol. Aí isso aí desequilibrou o time todinho, o time já que poderia ir para o primeiro tempo com o resultado de empate. O Gerson tentar conversar com o pessoal, que era o que ele podia fazer nesse dia, nesse jogo contra o Amazônia, porque não teve tempo para fazer algum treinamento mais tático, mais incisivo com o time, com o elenco do Maranhão Atlético Clube, que ele poderia conversar, como ele foi conversar. Mas aí o time já entrou abatido por estar perdendo de 1-0. Ele fez as substituições, o time veio para cima, melhorou, aí vem aquele negócio. O Maranhão, são as características dos jogos do Maranhão agora tem sido essa. O Maranhão que se notabilizou por uma pegada firme no meio do campo. O Maranhão pegava, marcava, podia vir quem viesse aí que o Maranhão pegava. Com isso, sobrava condições para os jogadores de talentos daí do Maranhão Atlético Clube criar a jogada e sair em boa velocidade. O Maranhão tem atacantes de velocidade que também não estão rendendo. Então, todo esse trabalho, o Gerson tem e trabalhou essa semana. Vamos ver o resultado, tudo se resume no resultado. Se o Maranhão tiver um bom resultado amanhã contra o time do Volta Redonda, vocês vão ver como o Maranhão vai melhorar bastante aí nessa Série C e sair dessa zona que a gente não queria que tivesse, que é a zona de rebaixamento. O Maranhão deixou bem claro que sempre ia lutar nessa Série C para se manter na Série C. Meus amigos, do futebol maranhense era isso que a gente tinha para dizer aqui para os amigos do Ginga Esportiva e também para os amigos da Rádio Web Digital Expresso Fluminense aqui da cidade de Paço Lumiar. E a gente queria falar também, meus amigos, a questão agora da seleção brasileira, das lesões que estão acontecendo com os atletas da seleção brasileira. Toda este período aí que se aproxima as Copas do Mundo, vem a preocupação com os jogadores serem lesionados. E o Brasil, nós tivemos aí os 2 últimos amistosos que o Brasil fez aí, com bastante problema de lesões nos seus jogadores.
O time do Brasil enfrentou a França com uma série de desfalques, mas aí todo mundo achou que agora, para o dia 18/5, nós íamos estar com o time completo. E é o que está acontecendo. Não só o Brasil, as outras equipes também estão tendo problema. Mas o que interessa para nós é a equipe brasileira. O Brasil acabou de ter problemas aí. O Rodrigo foi cortado já definitivamente, não joga a Copa do Mundo. O Rodrigo, que eu considerava um jogador já com cancha para disputar uma Copa do Mundo, porque já tinha ido a outra Copa, e é um jogador que eu confio, um jogador do meio campo, um jogador onde o Brasil precisa de ajustar essa questão do meio do campo. O Rodrigo fora, aí agora mais uma contusão séria aí de Militão, que é um jogador para mim também imprescindível lá no sistema defensivo do Brasil, e por último agora o Estevão. Então, e deixa a gente preocupado, a torcida brasileira já está desconfiada com o time, e ainda a gente tendo essas 3 percas, vai ser um pouco complicado, mas o técnico Carlos Ancelotti já vinha mapeando aí outros jogadores, tem outro jogador, o Pedro surgindo aí como um jogador. Pedro não foi convocado nenhuma vez, mas eu não acredito que o técnico Carlos Ancelotti ele não tem um jogador na característica do Pedro para levar para essa Copa. É o jogador que está jogando muitíssimo bem, subiu muito de produção, e o Brasil precisa do Pedro. Nós estamos finalizando aí a gravação no programa no Ginga Esportiva, nosso canal do YouTube Ginga Esportiva, pedindo aí a toda a rapaziada aí que assistam nossos vídeos, que compartilhem, que se inscrevam, peça para seus amigos se inscreverem aí para ajudar nosso canal a crescer e trazer cada vez mais notícias importantes de qualidade aí para vocês. Valeu? Uma boa tarde aí. E vamos continuando aqui com o programa Esporte Expresso, aqui no microfone da Rádio Web Digital Expresso Luminense.